Para quem está vindo a primeira vez, a gente faz uma roda de conversa, não é um estudo sobre o Bartolomeu, nem sobre o Gregório, é uma roda de conversa, a gente lê, eu escolho todo mês um livro, a gente lê o livro, depois a gente conversa um pouco sobre o livro. Não é preciso ter o livro. Normalmente as pessoas depois, quando se encantam, compram o livro, mas não é necessário ter o livro. A Cristina só está assim, verdade, né, Cristina? Então, vamos lá. O gato, Bartolomeu Campos de Queiroz. As palavras sabem muito mais longe. Naquela noite, o gato ocupou a janela. Aninhou-se entre seus pelos e seus abraços. Tudo se somava como um novelo de veludo. O gato, a noite, o silêncio. A noite expulsou o dia e um mundo escuro se fez. Mas entre a maciez do gato, dormia em seu corpo uma dor. O sossego invadiu o pensamento do gato e lhe trazia o medo. Medo de dormir e não acordar nunca mais. Aí eu pulei, gente, eu vou voltar para outra folha. Todo escuro faz bem ao coração, ele ronronava. O sossego invadia o pensamento do gato e lhe trazia o medo. Medo de dormir e nunca mais e não acordar nunca mais. Fazia muito que o gato enrolava sua vida como um novelo. Já possuía um fio longo de vida, capaz de tecer redes para todos os pescadores, fios para todos os anzóis, malhas para todos os frios. E o gato tecia e mais tecia, sem trégua, fio e mais fio. Mesmo entre trevas, o gato não deixava de urdir. Daí, seu cansaço naquela mais uma noite. No meio do escuro, uma lua respirava no céu da noite, lutando para não apagar a luz do mundo. Eu preciso de uma fatia de claridade para suportar a noite, pensava a lua. No escuro definitivo, não se tem caminho, não se encontra o norte ou o sul. No definitivo escuro, não se tem portas ou janelas. E como lua, necessito de fresta para pisar na terra. Banhando a paisagem de luz morna de prata, foi a lua quem perguntou: por que não dorme, gato? Já é noite alta e você ainda se equilibra na beira da janela, entre o abismo e o céu. Olha para mim com perguntas. Com mais uma queda, vai-se mais uma vida. Desconheço quantas vidas ainda lhe restam. São tantos gatos no mundo que fica impossível subtrair todas as vidas. Sei apenas que cada gato vive 7 vidas. Estou entre abismo e céu, mas sem escolha.
Não tenho asas, respondeu o gato. Isso significa jamais poder subir ao céu. Sem asas, só posso mergulhar na terra. Sobre as minhas 7 vidas, não sei quantas eu vivi. Foram muitas. Estou sempre me enganando ao afirmar que resta mais uma. O medo me faz mentir. O medo nos serve para inventar esperanças. Naquela noite, gato e lua se amaram em desmedido silêncio. O gato amarrado a si mesmo e a lua tentando manter o luar. E o luar, o gato sabia, era a maneira que a lua encontrava para enganar sua tristeza. Na outra noite, o gato enroscou-se na janela, antes da madrugada. Novamente coberto por seu veludo, esperou pela lua. E a sua claridade veio de mansinho, percorrendo as montanhas e penteando as escamas dos peixes no abismo das águas. A lua vem devagar, sem pressa de se mostrar, ele pensou. Ela se parece com os gatos, que bem convivem com a solidão. O gato fechou na palma das mãos as garras para confessar-se à lua. Minha primeira morte foi ao nascer. Sem ainda abrir os olhos, eu procurava o leite. Ninguém me preveniu que se nasce com fome. Vim ao mundo tendo como primeiro desejo matar a fome. Para viver, era necessário consumir. Mas a minha primeira morte, bem me lembro, não foi de fome, foi de solidão. Sofria de solidão cada vez que minha mãe me abandonava e vagava sobre os telhados, miando mais solidão. Tanto eu como ela possuíamos a solidão como ofício. Só no ninho, ainda sem abrir os olhos, me senti desamado. Sonhava ter uma mãe para sempre ao meu lado. Ah, gato, eu não tenho 7 vidas, mas de 7 em 7 dias tenho que nascer e morrer. É o que todos esperam de mim. Nada é mais vazio do que viver sendo o que o outro deseja. Morro da mesma morte e sempre tenho que renascer da mesma vida. Em cada semana, exerço um nascimento e uma despedida. Eu me mato e me ressuscito. Gostaria de morrer de outras penas e nascer de outros voos. Ouviu-se naquela noite um forte vento varrendo as nuvens sem levantar poeira. O vento soprou à noite e mais um dia se fez.
Gato e lua se somaram sem choro para tecer uma outra rede. Na outra noite, foi a lua que não veio. O gato, sobre a janela, espiava o céu. Sabia que havia a lua por causa do luar, que acariciava a noite, mas ela não apareceu. O gato não falou. Lambeu o luar que a lua depositava em seu pelo. O rosto da lua só existia em seu pensamento. Mas o gato não matou a saudade. Ele compreendeu que a saudade não se mata como a fome. Saudade era para ser cultivada, amada. Sentimos saudade do que foi precioso. O gato pensou e dormiu. Eu vou ler para vocês um texto escrito pela Ninfa Parreiras sobre esse texto do gato, porque não dá para ler, eu tentei melhorar, mas não consegui, mas eu vou ler para vocês. Bartolomeu Campos de Queiroz. O que faria um gato na escuridão da noite? Que brincadeiras e encontros teria o bichano? Como enfrentar a solidão atravessada pelos anos de fios e de luas? Perguntas e mais perguntas nos traz o belo conto do consagrado escritor Bartolomeu Campos de Queiroz. Na sua obra, a presença de um galo, de um gato, um passarinho, um peixe, revela não somente a paixão do autor pelos animais, uma representação simbólica de cada um desses seres para a nossa vida. Um gato pode ser simplesmente um gato, e pode ser mais. Aquele que vagueia pela solidão da noite, que tem muitas vidas e que caminha perto da morte. O gato pode ser uma extensão do humano e conter aquilo que fantasiamos. Este breve texto aproxima gato, noite e silêncio. Tudo isso reunido num único novelo. A trama da escrita da própria vida. É com linha que se tece o tempo e que se escreve a história de cada um. O autor aborda aqui valores universais e atemporais, como o desamparo, a solidão e o acolhimento, fazendo uso de palavras precisas, preciosas, sem excessos, como uma forma de combate aos tempos de tantas vaidades e de exacerbações em que vivemos. E tudo isso faz com que sua obra abranja leitores de todas as idades. Sua história fala de tantas vidas em poucas linhas. Com pouco se pode viver e escrever. A literatura é a arte de condensar palavras em imagens. É o encontro da escrita com os sentimentos, no mundo interno de quem a lê. Ao ler, somos afetados, somos sujeitos das nossas dúvidas e incertezas. Isso, o poeta mineiro nos proporciona com competência. Concentra sua narrativa em metáforas
expressões líricas, em ações e nomes. Um gato pode ser muitos. Seu avô paterno, Sr. Queiroz, que conhecemos de outras histórias, não era muito afeito aos gatos. Teria isso aguçado a curiosidade do menino Bartolomeu? Teria ficado na memória da sua infância? Ao escrever literatura, um poeta convoca a criança que o habita para compor os textos. É a fantasia mais genuína que pode facilitar a criação poética, sem as regras da racionalidade. A criança pode revelar o gato, o elefante, que habita dentro de nós, monstros e coisas ainda sem palavras. Resta a saudade. A saudade é a fome de palavras. Ninfa Parreiras, escritora e psicanalista. Podemos voltar lá? Lindo esse gato, né, gente? Quem quiser falar, é só abrir o microfone, levantar a mãozinha, começar a falar. Eu já vim de felina para pensar nele, sabia? Porque a ideia é essa. O gato tem essa questão da solidão, ele é preso muito ao ambiente onde ele está, ele sente necessidade de ficar só, mas ele trouxe uma poesia linda, emocionante, e você não vê a questão da defesa em si, muito pelo contrário, da própria inibição e dos questionamentos em relação às 7 vidas. Lindo, 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 emocionante, mais uma vez. Obrigada, Regina. Lindo, também adorei. Eu gosto muito de história de gato, né? Eu também concordo com você, Cláudia. O gato tem essa questão da solidão, né? Tem um livro acho que é Jonas Ribeiro, que fala da história bela do gato da panela, que o gato se apaixona pela panela por causa de uma comida. Aí eu lembrei, assim, porque tem muitos documentários, desenhos animados a respeito de gato, são vários, assim, de gato em cima do telhado, sozinho, aí passando a noite. E é muito interessante, eu adorei. Obrigada, Regina. Quem mais quer falar? Eu quero falar, Regina. Eu adorei, também, eu adoro gato, no momento eu não tenho, mas já tive, e gosto muito de lua e tal. O gato é um bicho, né? mais solitário, mas ele também se apega às pessoas. Eu já tive gato, a minha gata, quando eu viajava, ela passava mal. Ela ficava até com outras pessoas em casa, com meu filho, com a menina que trabalhava lá em casa, e ela dava 3 dias eu não aparecer, ela começava a passar mal, só melhorava quando eu voltava. Então, eles se apegam, eles se seguem, assim. O gato tem várias coisas, essa coisa de falar, ele se apega à casa. Assim, a experiência que eu tive com gato não é essa. A minha sobrinha também tem gato, nossa, ela tem uma que é agarrada, fica quase que no pé dela enquanto ela anda pela casa. Mas, assim, é um bicho diferente do cachorro, né? O cachorro é mais ali, interage mais. O gato é no momento que ele quer, é quando ele quer. Ele é mais independente. Independente. Quem mais quer falar sobre o gato? Lourdinha quer falar? Dá sem som, Lourdinha. Lourdinha tem que abrir seu som. Uma mãozinha ali, né? Ela esqueceu de abrir o som. Pronto. Abriu? Abriu. Abriu agora. Eu gostei muito da leitura, achei muito bonita a leitura, muito tranquila. Parece muito com gato a sua leitura. Eu tenho 3 gatos. Dos 5 gatos que eu tive, agora eu tenho 3. Eu achei muito linda a leitura, mostrando a solidão desse gato que parece que vive na rua, né? Não é um gato que vive numa casa, é um gato que parece que vive na rua. E essa parceria dele com a lua ficou muito linda. Eu nunca tinha pensado na solidão da lua.
Eu nunca tinha pensado nisso. A do gato, sim, mas da lua, não. Os gatos são muito espertos e são apegados a gente demais, são muito mesmo. Ultimamente, um dos gatos fugiu aqui de casa, porque eles não podem, eles ficam dentro de casa, eles querem ficar agarrados com a gente. Mas uma vez eu abri o portão da garagem, ele fugiu. E eu fiquei procurando esse gato, não achava. Aí teve um dia que eu abri a janela do meu quarto e olhei para a rua, já era umas 10 horas da noite. E lá do outro lado da rua, do quintal de uma outra casa, ele me chamou. Ele fez aquele miado característico, quer dizer, não foi eu que achei o gato que me achou. Então eu fui, atravessei a rua, fui buscar o gato que estava no quintal da vizinha, toquei a campainha, acordei a vizinha, ainda bem que é uma vizinha bem legal. E aí peguei o gato, foi um custo para ele para casa, porque eu estava com medo de atravessar a rua, eu tive que pegar ele no colo para atravessar a rua, e ele não fugiu mais. Mas eu gostei demais da leitura, muito linda, né? Toda a poesia do Bartolomeu está aí nessa leitura, toda a sensibilidade dele, né? E tinha alguém falando antes de livro com autógrafo, eu tenho um livro com um autógrafo dele, em que ele diz que, nesse livro, que é o Indê, ele conta alguns pedaços da vida dele, mas que ele me oferecia a amizade inteira dele. Achei isso muito bonito. Muito obrigada pela leitura. Adorei a leitura. Obrigada, Marli, está com a mãozinha levantada. Eu já acho, eu tenho esse livro, né? E eu li assim que uma colega minha, ela tinha alguns guardados, porque esse livro a gente não acha nem mais para comprar. E aí eu li. E hoje, quando você leu, Regina, eu vi aqui uma metáfora, como se o Bartolomeu fosse o gato. Porque o Bartolomeu, nos últimos anos de vida dele, ele era uma pessoa muito solitária, né? Eu acho, né? Pelo que eu... Então, eu me vi o tempo todo aqui como se o personagem do gato fosse o Bartolomeu, né? Nas suas noites de solidão, na questão da nossa idade que vai chegando, a gente pensa muito sobre a questão da morte, né? Então, eu vi o Bartolomeu como gato aqui. E como o avô dele, eu gosto muito de cachorro, mas eu nunca tive gato. E aí é um trauma de infância, porque lá na minha casa tinha um sótão e as gatas iam ter os filhotes, depois era aquele tanto de gato miando e as gatas carregando o gato pela boca, e isso me... Mas agora eu estou até pensando se eu vou mudar um pouco a minha relação com os gatos, né? Por causa disso, mas é isso que eu achei. Obrigada, Marli. Elizabeth também está com a mãozinha levantada. Oi, Regina. Primeiro, eu quero lhe parabenizar, porque a sua leitura foi com uma força tão grande que me encantou. Eu senti realmente a emoção do Bartolomeu falando, e isso que a Marli disse, realmente, este gato é o Bartolomeu, porque ele fala com muita força de um felino. Eu sou, desde menina, criada com gato, tenho um gato hoje, e sempre fui criada com gato, cachorro, periquito, papagaio, e sempre quis agregar, né? Naquela época que os cachorros não se davam com os gatos, eu botava um junto do outro embaixo da coberta, saía toda zunhada, porque o pai escondia os arranhões para meu pai não botar o cachorro e o gato tudo para fora. Eu tenho hoje um gato mingau, inclusive adquiri um livro e um tem aqui, ó. Era uma vez um gato xadrez para levar para a Isa na quarta-feira, e esse é muito legal, que a gente vai ler na quarta-feira para a Isa. Eu sou apaixonada, adorei. Muito obrigada por esse lindo presente. E eu vou conhecer Bartolomeu através deste gato. Beijo. Adorei. Estou vendo como vai esse livro. Quem mais quer falar? Eu quero. Oi, Cláudia, vai. Espera aí, Marismene, vai a Cláudia, estava com a mãozinha levantada.
Não, eu só quero fechar porque quando Marli fala da possibilidade de Bartolomeu ser o gato, esse é o grande segredo e possibilidade também, até porque ele diz que entre a leitura e o escritor existem várias possibilidades, né? Então, isso é o que é mais bonito. E uma frase, só para trazer a Lua como personagem feminino, quando ela diz que é preciso de uma fatia de claridade para suportar a noite. Muito Então, lindo. assim, é muito poético, muito lindo, viu, Regina? Mais uma vez, o gato arrasou. Arrasou. Maria Ismene, depois Cristina. Oi, boa tarde a todos e a todas. Esse foi um dos livros que eu adquiri por último, do Bartolomeu. Eu estava na Paraíba, encontrei nas edições paulinas. Não o conhecia, achei assim um encanto, né? Uma sensibilidade muito grande, e eu concordo com quem já falou aí. Eu também acho que essa doçura do gato, essa tranquilidade, ficar quieto, né? Parece que meditando, para mim é o Bartolomeu, que era muito dele, né? Muito calado, muito doce, uma voz muito meiga, né? Muito baixa, mas muito meiga, e que todos nós ouvíamos com muito gosto, né? Então, quando eu adquiri o livro, eu achei assim muito bonita essa história do gato. Não conhecia, foi um dos últimos que eu adquiri. E realmente a lua tem né? Quando a lua aparece, tanto nos poemas como nos livros, é muito bonito, né? A lua é muito bonita, né? E eu acho que naquele livro dele, que ele fala sobre a fome, de não em não, né? Eu acho que alguns de vocês devem conhecer, ali traz muito presente a lua, que para mim também é um livro belíssimo do Bartolomeu. É lindo. Cristina. Eu também quero, Regina, depois. Bom, boa tarde para todas e todos. Eu sou gateira, gente, eu amo gato. Eu sempre tenho gato. E eu tinha o Fred, que era meu filho gato, como eu chamo, que quando eu cantava para ele a música que o Gregório canta, que é Meu Pequenino Grão de Areia, ele ficava olhando para mim assim com cara de apaixonado. Então, ele morreu um pouquinho antes. Quando começou a pandemia, ele estava com 20 anos. E aí eu disse que a gata do meio ficou com muita saudade dele, e aí eu adotei outro. Na verdade, não era a gata, né? Estava com saudade. Eu adotei o Theo, que é o terrorista hoje, que ele é terrível. E olhando o livro do gato, primeiro, Regina, comprei ele de novo, tá? Ainda bem que você só tem uma roda por mês. Senão... tem uma biblioteca de Bartolomeu aqui. Acabei de comprar o gato. A Marli falou exatamente o que eu senti, né? Eu me vi muito nessa coisa de olhar a lua junto com o gato, que é uma das coisas que a gente faz aqui, eu e o terrorista. Ficar na varanda, eu e ele olhando a lua durante a noite. Eu acho que o Bartolomeu falava dele nessa hora, né? Essa calma, com essa introspecção. E o gato, ele tem muito isso. O gato faz com que a gente também faça essa viagem interna, essa introspecção, a gente olhando, né? Olhando para ele. E também as duas frases que eu achei muito interessantes e que o Bartolomeu fala: todo escuro faz bem ao coração. E aí depois ele fala que a lua pensava que ela precisava de uma fatia de claridade para suportar a noite. Quer dizer, essa coisa, né? Esse paralelo, né? Que todo escuro faz bem para ele, e ela diz que uma fatia de claridade para suportar a noite, essa coisa desse encontro, né? E dessa divisão também. Então, assim, mais uma vez, Regina, foi maravilhoso.
Eu estou muito, muito grata. Maria Eugênia, liga o som. Boa tarde. Regina, muito lindo, viu, esse livro aí do Bartolomeu, também não conhecia. E, assim, eu, na minha infância, eu tive gato, né? Eu morava em casa, meu pai adorava gato, e ele levou um gato, e desse gato, né, foi formando uma família imensa. Então, foram muitos gatinhos, muitas gerações de gato que eu tive. Mas eu nunca prestei atenção nessa solidão do gato. E agora, escutando, eu me reconheci gata. Porque eu preciso dessa solidão, né? Eu gosto de interagir, eu gosto de companhia, mas eu preciso e gosto da solidão também. Eu gosto de ficar na janela de madrugada, olhando a noite, olhando a rua vazia. Então, quando dá para ver a lua, então, é uma maravilha. Aí é uma madrugada e tanto. Então, assim, isso aqui mexeu comigo, uma coisa que nunca tinha passado, assim, sabe, pelo meu conhecimento, essa solidão do gato, e eu me vi agora igual esse gato aí. Então, a gente vai descobrindo, né, coisas da gente, e que, às vezes, uma frase, um texto, né, mostra o que está escondido aqui dentro. Assim, mas eu gosto, sabe? Eu gosto de ser assim. Então, é isso aí. Obrigada. Ana Cristina. Belíssimo texto e a leitura, meu Deus, né? Embala a gente como se fosse uma noite mesmo, Regina. Que maravilha de leitura. E eu pontuo, a solidão também tem seus momentos de tristeza. Então, no texto, momentos eu me emocionei porque tem a tristeza ali contida. E eu tenho uma gata, Estrela. Ela é uma frajola também, como mostra na ilustração. E às vezes a gente fecha tudo porque vamos dormir, mas aí ela fica com aquele olhão e olha para a janela de uma forma tão intensa que eu diria, vamos liberar mais um pouquinho. Porque dá uma tristeza em vê-la presa. É como se fosse o meu eu preso. Aí eu disse, vai. O medo danado da briga dos outros gatos, porque às vezes ela vem correndo, ela não foi criada na rua. E aí, mas aí eu libero um pouco, aí depois ela entra, pronto, e aí vai dormir. Então, belíssimo o texto e traz como se fosse uma verdade para mim do que eu sinto quando eu vejo ela pedindo para mais um pouquinho. Obrigada. Gata apaixona. Mais alguém? Eu, Regina. Diga, Tereza. Então, é só um comentário, que eu tenho vários amigos e amigos que têm gato. Eu nunca fui muito apaixonada por gato. Quando eu era criança, eu tinha muito medo, pelo contrário. Porque eles viviam nos telhados da casa, e eu acho que eram nas noites de lua que eles ficavam namorando, aqueles miados altos. Eu fui sentindo um certo medo. Depois passou. Mas essas minhas amigas, eu sinto que elas têm um encanto pelos gatos. Elas se sentem realmente encantadas. Acho que o gato exerce realmente essa influência de encantar. Não é à toa que as bruxas têm gato, né? Elas têm um... Eu estava me lembrando disso agora. Mas, realmente, o gato é um animal encantador e o texto realmente trouxe isso. Obrigada, Regina, pela sua leitura. Mais alguém? Eu queria falar um pouquinho. Fala, Ana Maria. É o seguinte, porque eu não gostava de gato. Eu sempre gostei muito de cachorro. Mas, por coisas da vida, eu fui morar numa cidade pequena, em Minas, numa casa, e acabei tendo gatos nessa casa que foram aparecendo. Mas, assim, eles não entravam dentro de casa quase. Só 2 ou 3 que
eram mais afetuosos, assim, que acabaram entrando depois de algum tempo dentro da casa. Eles ficavam pelo quintal mesmo, dava alimento para eles, se ficavam doentes, época de castrar, isso e aquilo, levava para o veterinário, mas eles ficavam soltos e entravam e saíam da casa a hora que queriam. Mas eu achava interessante como, mesmo assim, eles vivendo juntos, né? Tinha principalmente uma das gatas que, às vezes, chegava à noite, ela ficava na janela da frente da casa apreciando a noite, ali sozinha. Então, essa coisa da solidão do gato sempre vem, né? E aí, agora, eu estou aqui no Rio e meu filho tem um casalzinho de gatos. Já estão com 2 para 3 anos agora. E aí, essa coisa da solidão do gato se tornou bem mais forte para mim, porque, principalmente a fêmea, ela se coloca na janela e fica olhando lá para fora. Ela nunca conheceu a rua, mas é como se ela tivesse uma memória qualquer, um desejo qualquer, que ela olha para a rua por alguma coisa que ela anseia e que ela desconhece, né? Que ela não tem vivência, mas que ela fica ali olhando aquela rua. É muito impressionante. E aí eu acho muito triste. Eu digo assim, eu acho que eu não teria coragem de ter um gato dentro do apartamento, porque essa solidão que ele fica é muito... Nossa, é impressionante. Eu fico impressionado. Mas aí, acerca do texto, né? Eu acho isso, é a solidão dele, Bartolomeu, né? É, através da solidão dele, a solidão de todos nós também. E achei interessante, né, que tem um pedaço que fala da solidão da lua e da solidão dele. E os dois ficam juntos, vivendo as suas solidões. Quer dizer, não adianta você estar junto com o outro, você vive a sua solidão, né? Tem um tipo de solidão que não adianta você estar junto com ninguém. Você pode estar sozinho, separado, ou junto com alguém, mas ter uma solidão que é vivida, vivenciada de qualquer maneira, né? Então, achei muito interessante isso no livro também, na história. Obrigada pela leitura, Regina. Obrigada. Lourdinha está com a mão levantada de novo. Eu queria falar que eu gostei muito da leitura. Uma coisa que me chamou muita atenção é que ela fala também da morte, né? Tanto o gato, tem esse negócio de gato com 7 vidas, e a lua também, que tem que morrer e renascer. E da dificuldade que é de ter que responder ao desejo das outras pessoas, né? As pessoas esperam que ela renasça. E uma hora ela some, né? Porque é a lua nova. E o gato fica procurando a lua. Então, eu achei isso muito bonito, essa colocação do Bartolomeu. O Bartolomeu realmente, mais no final da vida dele, ele foi se isolando mais em casa mesmo. Antes a gente via ele muito em cafés, em livrarias, mas depois era mais difícil de encontrar com o Bartolomeu. Ele gostava de ficar mais quietinho, mais gato mesmo na casa dele. Mas esse trecho que falou muito sobre a morte me chamou muita atenção. Sobre esse medo. Até o gato tem medo, né? E mesmo ele pensando que tem 7 vidas, ele fica pensando, será que essa é a última, né? E, infelizmente, a gente descobre que eles têm uma só, né? Quando a gente tem gato. A gente se apega muito, muito aos gatinhos. Eles são muito carinhosos. Eu estou colocando pilha para vocês adotarem gatos. Os meus gatos são todos adotados de rua. E na rua eles sofrem muito. E uma dica que eu dou para vocês é quando vocês pegarem um gatinho para criar, acostumar ele a ficar um pouquinho no colo. Mesmo que ele queira sair, você segura um pouquinho, alguns segundos a mais, para eles ficarem assim, mais mansinhos, não ser um gato arredio. É uma boa dica essa para vocês. Quem me ensinou foi a veterinária. Obrigada. Obrigada. Diga, Bebel.
Eu queria complementar, eu gostei muito do que a Ana Maria falou aí dos gatos na janela, gatos aqui eu moro no edifício, eu vejo muito, eu moro de fundos e vejo toda hora nas janelas os gatos olhando para a rua, olhando para baixo, olhando à noite, às vezes a lua aparece e tal. E eu sempre tive medo de cachorro, né? Eu tinha pavor, até hoje ainda tenho um pouco. E eu não gostei de ter bicho em casa. E era um conflito que eu tinha com meu irmão, porque meu irmão adorava cachorro, né? Aí um dia meu pai comprou uma tartaruga, porque eu tinha medo de cachorro e tal, eu morava em casa de fora, e aí tinha um quintal grande, e agora eu não gostei, assim, eu gosto de gato, mas não quero ter em casa, justamente pensando nessa coisa da solidão, né? Porque fica lá. Aqui no prédio, por exemplo, tem uma gata que ela chama Preta Gil, fica do edifício. Ela é do edifício. Tem uns que chamam de Preta Gil, tem outros que chamam de outro nome lá que eu já esqueci, mas o original dela é Preta Gil. E aí ela passeia, toda vez que a gente passa na portaria, ela chega perto da gente, quer dizer, ela quer carinho, ela quer, né? Ela não sai do edifício, entendeu? Mas, assim, essa coisa de o pessoal fala assim, agora você está sozinha, eu estou morando sozinha, né, já quase 2 anos, e, então agora você aproveita que você tem um gato em casa, tem gente, tem vários amigos meus que tem mais, toda vizinha do lado tem uma gata, mas não é assim, eu acho sempre pensando nessa coisa, né, será que o gato vai ficar sozinho dentro de casa? Ele vai pensar, como é que... Tem uma pessoa aqui no Copacabana que ela sai com gato com a coleira igual sai com cachorro, entendeu? Isso aí, há muito tempo que eu não vejo, mas ela sai assim para passear com gato, como se fosse cachorro. Aí um dia perguntaram a ela, assim, justamente por causa da solidão, porque o gato fica em casa, por que o cachorro tem que passear e o gato não? Mas é uma coisa, mas eu não... Maria Eugênia está com a mãozinha levantada. Maria Eugênia, história de gato. esqueceu. Eu esqueci. Então tá. Bom, gente, olha, então eu vou contar então para vocês, alguns já ouviram essa história, mas eu vou contar essa história do gato, né? Na pandemia 2020, que pegou todo mundo de surpresa, né? Cada um se virou, a gente foi se virando, né? Foi reinventando a vida. E até que um belo dia eu fui arrumar um estante de livros que eu tenho na minha área, que eu tenho um montão de livros em tudo que é lugar, e eu tinha todos os livros do Bartolomeu separados num canto. E o primeiro livro que eu puxei lá do monte de livros do Bartolomeu foi O Gato. E aí eu voltei a ler, que há muito tempo que eu não li esse livro. E quando eu cheguei na página 18, uma frase me pegou, e a frase era essa: o medo nos serve para inventar esperanças. E eu aí peguei essa frase, bordei essa frase, de tanto que ela me pegou. A gente estava em plena pandemia. E aí comecei a conversar com a Ninfa. Eu estudo literatura com a Ninfa, e aí comecei a conversar com a Ninfa sobre essa frase do Bartolomeu e sobre o Bartolomeu, né? E ela me incentivou, falou, então, cria um grupo de leitura do Bartolomeu, já que você tem tanto livro do Bartolomeu, né? Aí eu digo que o Bartolomeu me salvou na pandemia, né? Porque eu fui reler todos os livros dele, e aí me criei coragem para criar esse grupo de leitura desde o início do ano passado. E eu acho que está dando certo. Maravilhoso. Né? E cada dia que eu releio os livros do Bartolomeu, eu fico mais encantada com o Bartolomeu. Alguém mais quer falar sobre o gato? Senão vamos passar para Francisco Gregório. E o Francisco Gregório não vai falar, não? Francisco Gregório, você quer falar sobre o gato? Tem que abrir o som. O gato, Regina,
e amigas e amigos. O gato, ele dificultou as minhas namoradas, porque as namoradas que tinham gato, eles ficavam com ciúmes e me expulsavam. Então, eu enfim, encerrei o namoro com muitas não, algumas, isso na juventude, algumas moçoilas, que tinham gato por causa dos ciúmes dos gatos. Então, eu fico sempre olhando os gatos, porque eles são ciumentos e não deixam a gente namorar. Eu não sei se alguém tem uma experiência assim, mas... Gregório, eu tenho, viu? Porque quando eu comecei a me relacionar com o Sérgio, já tinha o Fred. E aí um dia eu saí para caminhar, quando eu voltei, o Sérgio estava com a perna toda lanhada, aí ele falou, eu nunca mais fico aqui enquanto você tiver esse gato. Falei, não, calma, eu só posso conversar com você, com o gato, não vai dar para negociar, um pouco de paciência. Então, e aconteceu diversas vezes do Fred fazer enfrentamento com ele, viu, Gregório? Você tem toda a razão. Também eu queria ler uma pequena fala do Bartolomeu, que em 1994, do século passado, eu coordenei um simpósio nacional de leitura no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. E éramos um grupo, durante uma semana, para pensar a leitura, a produção da leitura. E o Bartolomeu era um dos integrantes do grupo. E aí tem o registro de algumas falas. E esse registro está publicado nesse caderno chamado Ler, publicado na parceria do Centro Cultural Banco do Brasil com a Biblioteca Nacional. E aí eu tenho um fragmento aqui da fala do Bartolomeu, que durante a leitura e a conversa boa aqui, eu fui lembrando. E Bartolomeu dizia que havia ainda uma coisa muito antiga na qual ele poderia mexer. E aí ele diz que uma outra ideia que eu carrego comigo há muito tempo é que a dor do parto é também a dor de quem nasce. Nascer dói muito, doeu muito para mim. Nascer para mim, foi sempre ganhar o abandono. Foi ter sido expulso, foi ter saído. Então, quando escrevo, daí que eu queria falar, eu tenho que trazer à tona todas essas coisas. Eu não dou conta de ficar longe de mim. Eu sou um companheiro meu, sim. Aliás, eu escrevo não é para o Brasil inteiro ler, nem para Minas Gerais inteiro, nem para Papagaio, onde eu nasci. Escrevo fundamentalmente para mim. Aliás, eu uma vez falei disso com o Ziraldo. Eu jamais cheguei em casa, puxei uma cadeira e falei assim, vou escrever mais um texto para a juventude brasileira. Coitadinho, né? Graças a Deus, isso nunca me baixou. Eu sempre escrevi para mim. Há uma necessidade minha de escrever. Eu não estou muito nisso. Então, eu vi que nascer é até mesmo deixar entrar a palavra. O que é nascer?
é deixar a palavra entrar. E, ao mesmo tempo, ter que deixar a palavra sair. Eu acho que isso dói muito. Essa coisa de observar o tempo inteiro que me leva, quando eu escrevo. É claro, não está de maneira nenhuma explícita no meu texto essa realidade minha, que é o que eu vivi no meu tempo de infância. Eu não quero dizer também que acho que a vida deveria ser dividida em 7 dias. Eu não gosto disso, de 7 períodos. Porque aos 7 anos a gente pode ser alfabetizado, aos 14 a gente é adolescente, chatíssimo, aos 21 a gente pode tirar a carteira de motorista, aos 28 deveria ter casado. Eu não divido isso, eu não acho que é a vida, eu acho que a vida é muito inteira. Para mim, foi sempre muito inteira. Estou falando de mim, porque onde eu quero chegar é por aí, eu não posso falar do outro. Me compromete um pouco. Eu prefiro o meu compromisso a qualquer outra coisa, a vida inteira. E aí por aí vai. Mas era esse trecho que eu queria lembrar aqui do Bartolomeu, está no livro Ler. Eu acho que ainda está à venda lá na livraria do Centro Cultural Banco do Brasil. Lindíssimo texto, Gregório. Muito bonito. Peço desculpas pela voz, é que eu ainda estou com as sequelas do Covid, então tem falhado, enfim, mas deu para eu ler. Aí nós entendemos, tudinho. Wagner, então vamos lá agora para... Vamos. Francisco Gregório. Bom, esse mês eu escolhi um texto desse novo livro do Gregório, depois ele vai falar sobre esse lançamento, se chama Travessia, é muito bonito. Eu vou falar pouco, para depois o Gregório falar muito. Então, Travessia, Memorial de um Contador de Histórias, Francisco Gregório Filho. A poderosa corrente da palavra. Gregório contando histórias, para mim, tem algo de sagrado. É como se ele, artesão da palavra, a compreendesse para além de nós. Todas as suas histórias, curadoria mágica, já passaram pela boca de muita gente, datadas de tempos antigos, repetidas por tribos tradicionais. A sensação que tenho é de que estão no nosso DNA, aquilo de inconsciente coletivo, pois, apesar de nunca as ter ouvido antes, desde a primeira vez, senti como se já houvessem me contado. Gregório conta como um pajé, um xamã. Mais que efeito da barba branca e do porte altivo, que nos faz olhar para cima como crianças, sinto que isso decorre da própria história, como se o respeito que ele tem por ela a fizesse pertencer a ele e, através dele, se conectar a nós. Escrito por Cláudia Gomes da Cunha. Não conhece seus vizinhos. Mora agora num prédio de 12 andares, com 4 apartamentos em cada um. São 48 núcleos familiares, 48 ambientes diferentes, com distintas ambiências afetivas.
São tantas histórias parecidas e tão diferentes. Curtas histórias, longas e compridas narrativas, breves vivências, muitas convivências. Janelas forradas, janelas com cortinas, portas sempre fechadas. Olhos mágicos são 48. Os olhares são 96, são 192, são 384, são 768, são 1536, são músicas e cantos, ouvem-se muitos, barulho das descargas também. Nas cozinhas, o chiado das panelas de pressão. Nos elevadores, que são 2, as pessoas sobem e descem. Não há silêncio, há mutismo. Os boatos escorrem ao longo dos corredores e chegam na portaria. As crianças, criançando. Os velhos, velhando. Os homens e as mulheres, atropelando. O cumprimento é apenas possível. O olhar é baixo. O sorriso, econômico. Os meninos com bolas, as meninas com bonecas. Os homens guardam os carros. As mulheres esperam. Os velhos cochicham. Os empregados limpam e reclamam. Mora no 9º andar. 9 lances de escadas. Mora em cima, mora embaixo, mora do lado, mora dentro de uma janela aberta. Acorda muito cedo. Gosta de fazer suas leituras preferidas pela manhã cedinho. Acorda, faz o café e fica lendo os textos que escolhe para conhecer. Sente-se mais disposto e aprende melhor e apreende melhor essas leituras. Na alvorada, o silêncio é permitido e se percebe melhor o mundo. É prazeroso amanhecer com os livros. Os vizinhos do lado também acordam cedo. Madrugam em discórdias. Brigam muito. Insultam-se. Gritam. Ouve-os através das paredes. O silêncio permite. Estranhando essa relação das manhãs de seus vizinhos, prestou atenção e verificou que lá pelas 7 horas, o vizinho homem abre a porta e grita para dentro. Tchau, benzinho, e sai para o trabalho. Nunca ouvi a resposta da vizinha mulher para essa despedida do homem. Fica pensando sobre esse benzinho. Então é assim? Briga e depois. Tchau, benzinho. Essa palavra é pronunciada de forma ambígua, dúbia, hipócrita. Ou ele é que a lê assim? Benzinho de querer muito, querer grande, benzanzão. Tão bem querer, tão querer bem, que se torna benzinho. Bem perto, bem querido, bem de coração. Seus vizinhos são benzinhos. Tchau, benzinho. Vou ler aqui o final. Por meio de uma narrativa inspiradora, acompanhamos as dificuldades encontradas pelo protagonista na travessia ao encontro de seu espaço e seu papel no mundo. Face aos problemas existenciais que vão surgindo,
o narrador-personagem se propõe a uma constante indagação sobre a condição humana. Ritos de passagem surgem, então. O primeiro emprego, a primeira decepção, a primeira perda de um ente querido, a primeira sensação de injustiça, o primeiro constrangimento em sala de aula, a primeira defesa de si mesmo, numa reflexão elaborada que se revela na precisão das palavras que recolhe para seu acervo de guardados. Ao relatar suas memórias, Francisco Gregório da Silva Filho retorna às vivências e valores advindos da figura adorável dos avós. Estamos diante de vozes ancestrais que, evocadas pelo autor, transformam-se em um baú de histórias, insistindo em lembrar a todos nós o que realmente importa. Eu vou pedir licença a vocês e vou chamar primeiro Francisco Gregório para falar sobre travessia. Eu vou pedir licença à Regina para chamar vocês para falarem primeiro, aí depois eu falo, viu, Regina? Tá bom, então. Então, quem quer levantar aí a mãozinha e falar? Eu já estou aqui, ó. Porque Então, esse texto que ele leu depois sobre Bartolomeu, quando Bartolomeu fala que gosta de escrever sobre ele, é um retrato também do que ele está fazendo, né? Então, bem-vindo, Francisco Gregório. Eu quero lê-lo, conhecê-lo mais ainda. Vamos lá. Associação Arte Cultural Mãos que Tecem História. Vamos lá, fale o nome. Marcilene. Marcilene. Diga, Marcilene. Gente, um prazer estar aqui com vocês. Eu estava na rua, mas liguei lá o Zoom e fiquei acompanhando. E, assim, eu tive a honra de ganhar esse livro do Mestre Francisco. Eu sou professora do grupo 5, de crianças de 5 anos, e a gente está no mês dos avós, né? E eu escolhi esse livro, que tem apenas aqui, ó, a imagem dele, e para trabalhar com meus alunos sobre memória afetiva, né? E a gente está trabalhando esse mês todo sobre a memória afetiva. Então, hoje, assim, quando eu sento na rodinha para falar sobre... Ele falou, e o mestre Francisco fala isso, né, Pro? Ele falou isso, eu já aprendi isso, ele sabe de muita coisa. E eu achei assim, gente, eu fiquei tão encantada, porque as histórias que ele traz aqui, a travessia, né, é o que acontece com todos nós. E quando a gente traz um recorte... Fechou o som, fechou o som. É por causa do... Já voltou normal? Já voltou. Tocou o celular aqui. Quando eu falo para eles, faço a leitura, eles remetem e fazem a relação com a família, com os pais, com os avós, e eles só têm 5 anos. Então, assim, esse livro, para mim, está sendo um encantamento. E fora que você começa a ler o livro e parece que você não está lendo o livro do Mestre Gregório. A gente está lendo a nossa história e eu começo a viajar. Aí, para eu voltar para o livro, de novo, é difícil. Mas lindo, gente, lindo. É isso, obrigada. Obrigada. Fala, Bebel. Abre o som, Bebel. Eu achei muito interessante essa questão do texto falando sobre o edifício, né, os vizinhos, as pessoas ficam imaginando o que é. Então, é muito interessante. Você chega assim na janela, vê a outra pessoa. Eu moro de um edifício de fundos, o edifício Master faz de fundos comigo, esse famoso edifício Master. Então, eu fico vendo nas janelas, cada janela é um apartamento. E aí eu fico vendo o que será que as pessoas estão fazendo. Um discute, você vê a pessoa sozinha. E isso daí é muito interessante. Aqui no próprio meu edifício também, essa questão, né, da pessoa ir para lá, para baixo, conversar, e vai falar com o porteiro, aí vai falar com o vizinho. Então, eu achei isso, parece que é assim, eu estou vivendo aquilo
no meu dia a dia. Eu não tenho muita memória de avós, porque eu não conheci meus avós maternos, eu só conheci minha avó paterna, uma avó paterna, eu não conheci meu avô paterno, já tinha morrido. E aí eu tenho pouca referência de avó, assim, quer dizer, tem só ela, mas a gente não tinha tanta ligação, assim, como os meus outros primos. Quer dizer, tinha, mas assim, eram diferentes, entendeu? Assim, não era aquela... Assim, eu nunca ouvia minha avó contando história, entendeu? Isso daí... bom, enfim. E aí, mas eu tenho muita referência, assim, de pai e mãe. Então, eu transformo essa coisa dos avós, assim, para pai e mãe, que era o meu pai e duas mães, né? Então, isso faz com que eu me lembre, assim, de muita coisa que eu ouvi deles, né? Então, a minha referência de avó eu transferi para os meus... Não é aquela minha avó materna, minha avó paterna. Minha avó paterna era um docinho de pessoa, mas a ligação dela não era assim tão forte como o Gregório fala dos avós deles, né? Não tinha assim, vou contar uma história. Eu ouvia muita história dos meus pais, né? Então, isso tem muita referência para mim. Obrigada. Obrigada, Bebel. Quem mais quer falar? Eu. Diga, acho Cristina. interessante, quando você começou a ler, Regina, achei que o Gregório conhecia o condomínio aqui. Nossa, o Gregório conhece o condomínio aqui que eu moro. E, por outro lado, essa coisa do isolamento, né, que cada um fica dentro do seu apartamento, mas como a gente sabe da vida dos outros, mesmo dentro da nossa casa, né, porque a parede parece um papel, e a gente escuta essas confusões, né, as brigas, e sabe para quem, eu sei para quem o meu vizinho de cima torce, o time dele, o time do filho, que não é o mesmo, embora eu não saiba quem mora em cima. Então, mais uma vez o Gregório, muito sensível, né, de buscar na trama do dia a dia, na vida do dia a dia, e perpassa pela nossa vida que mora também em condomínio, né? Então, assim, essa sensibilidade, mais uma vez, do Gregório, eu acho que isso encanta, traz o Gregório como se ele realmente fosse uma pessoa da família, até um pouco mais, né? um pouco de mim, acaba trazendo isso, né? Um pouco daquilo que eu vivo no dia a dia, dentro de um condomínio, enfim, é isso. E aí, agora, a pergunta é como é que a gente tem acesso a esse livro? Ele vai contar, ele vai contar. Obrigada, Cristina. Ana Cristina. Eu quero um livro. Abra o som, Ana Cristina. Cristina fez a pergunta que eu queria fazer, porque agora eu fiquei curiosa para saber dessa travessia. Mas, quando eu fui escutando essa parte do texto, a gente ouve as brigas e a gente ouve os amores também, né? Porque, como a gente sabe, parece papel mesmo. E quando o homem se despede, tchau, benzinho, eu pensei que poderia ser uma cadelinha ou uma gatinha. Talvez por isso que Gregório nunca ouça a resposta. Assim, meu imaginário, viu, Gregório? Mas você que é o vizinho. Muito lindo, obrigada. Elizabeth. Oi. Olha, Gregório, eu estou lhe conhecendo hoje a partir da travessia. E realmente essa travessia me atravessou. Me lembrou vários edifícios em que morei. Parabéns pela sua sensibilidade, um grande observador. Vi aí um grande observador. E este condomínio, como ela já falou, faz parte de todos que nós vivemos, pelo menos da nossa geração aqui. E que tão bonito esse tchau, benzinho. Eu já me vi, inclusive, recebendo esse tchau, benzinho várias vezes, né? E muitas vezes eu devolvi, outras eu fiz no xoxo. Não estou nem aí. Então, eu
estou encantada e vou ver este livro logo, logo, porque com certeza participo dessas personagens aí. Parabéns. Muito obrigado por você trazer o nosso cotidiano de uma forma poética. Maravilhoso. Lourdinha. Eu queria falar que eu adorei o texto, muito bem escrito. Uma literatura excelente, a Datinha que leu. Uma literatura excelente, eu estou doida para ter esse livro também. Isso que eu queria falar. A minha experiência de edifício, de morar em condomínio, foi muito pequena, por poucos meses. Eu sempre morei em casa. E quando eu morei no edifício, foi em Guarapari, Espírito Santo. Uma cidade muito voltada para o turismo de praia. Então, eu morava lá, né, e o edifício era praticamente vazio. Tinha assim, dois ou três apartamentos só ocupados num edifício enorme. Então, eu ficava com um pouco de medo, né? Comecei coisa de assombração, né? Pegava o elevador, né, e ficava com medo. Coloquei mais chaves na porta, né, de entrada, com medo e tal. Mas eu achei legal morar em edifício, achei interessante. Acho que dá muito menos trabalho que morar numa casa. Né? Agora aqui eu moro de novo numa casa, aqui em Belo Horizonte. Então, eu achei muito interessante, eu gostei muito do jeito que você lê, é muito especial. O jeito que você lê tem aquela pausa que eu gosto tanto, naquela correria para ler o texto. É um texto saboreado. Meus parabéns. E com certeza esse livro vai estar na minha estante, vai estar, com toda certeza, parabéns. Muito obrigada. Quem quer falar? Diga. Eu levantei. Fala, Tereza. Depois Marli. Então, essa leitura me lembrou o primeiro apartamento que eu morei no Rio de Janeiro. Eu estranhei muito, porque eu morava em casa, em Recife, né? E isso faz, 50 e tantos anos, eu fui morar um tempo com a minha tia, ali em Copacabana. Então, realmente me fez lembrar os barulhos, inclusive dos carros na rua, né? Esses cheiros, cheiros até das comidas que se faziam. E eu ficava muito assim, curiosa, né? Porque eu nunca tinha vivido, eu era muito jovem ainda. Mas depois a gente acostumou e hoje eu não saberia mais morar numa casa. Muito bom, Grigório. Obrigada, viu? Obrigada, Regina. Marli. Eu, diferente da Lourdinha, eu também tive uma experiência pequena de morar em apartamento durante a pandemia, né? Perdi meu marido e as lembranças aqui na casa estavam muito fortes e meus filhos acharam que eu devia ir para um apartamento. E eu fui, mas não tive muita sorte, não. O vizinho disse, o meu cachorro também não gostou de ir, e aí, toda vez que eu saía, ainda bem que era na pandemia, era muito pouco, era só às vezes para fazer uma compra ou outra no final, e o cachorro latia desesperadamente, ele estava acostumado a morar em casa e não fazia essa necessidade no apartamento de jeito nenhum, eu tinha que descer com ele 3 vezes, e ele latia, incomodou o vizinho de cima, que tinha uma criança, então eu tive que sair faltando 6 meses para cumprir o contrato de 1 ano, paguei multa, mas, por sorte, eu tinha mantido a minha casa, meu filho tinha ficado aqui e eu voltei. Então, nunca morei em apartamento e a experiência que eu tive, apesar de eu viver aqui, o lado da minha casa tem muitos apartamentos, mas o que eu acho bacana é essa mesma escrita do cotidiano, né? Às vezes me dá vontade de escrever, porque daqui de casa eu vejo. Outro dia mesmo eu fui entregar alguma coisa no vizinho, os vizinhos moram um por andar, né? Aí falei, você podia entregar isso para fulano, que ele não está aí? Ah, não, eu não converso com ele, né? Então, a gente fica vendo que as relações de um prédio de apartamento, elas são muito mais complicadas, né? E aí, na hora que você estava lendo aí, eu lembrei e me dá vontade até de escrever dessa experiência que eu tive, da experiência que eu tenho vendo os meus vizinhos aqui que moram em apartamento. Não é uma convivência tão fácil, não. E eu queria ter o livro também, eu olhei aqui na estante virtual, não tem vários, tem quase todos do Gregório aqui, mas esse aqui
não está para venda, não. Aí você falou que ele vai falar, né? Vamos ver. Leila, liga o som, Leila. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês, mais uma vez com o Gregório, de quem eu já fui aluna numa oficina, lá no Instituto Estação das Letras. Parabéns, Gregório, por essa crônica que traz um olhar tão aguçado para o cotidiano e nos remete a cada uma de nós, né, a essa situação, né? E é interessante que ele traz uma questão da solidão, da incomunicabilidade, né, da curiosidade, né? Suscita isso tudo dentro da gente. Então, você está de parabéns, Gregório, por mais esse lançamento. Com certeza estaremos presentes. Estou doida para a gente acabar de falar aí, para ele dizer onde é que vai ser esse lançamento. Vai lá, Gregório, então, mata a curiosidade. Eu morei muito tempo em casas. Em Rio Branco, Acre, morava em casa, é a terra onde eu nasci, e no Rio de Janeiro, em Teresópolis, e Friburgo, e a minha relação com casa é intensa. Mas aí, no Rio de Janeiro, vim morar em apartamento, na rua Paissandu, no bairro do Flamengo, e moro há 30 anos no bairro de Botafogo, aqui na Rua das Palmeiras. Eu moro no 9º andar, e diariamente, no alvorecer, aqui na janela, eu estou entoando um fragmento de um texto, de uma canção. Então, no amanhecer, a minha voz já está ecoando aqui junto aos vizinhos. E eu posto no Instagram, chico.greg, ou no Facebook, que é Francisco Gregório. Então, vocês podem dar uma olhada lá depois e observar essas leituras, que aí eu cito os livros. Pois bem, no prédio, eu fiquei muito assustado, impactado, e aí eu inventei, no início, de fazer bolo. Então, eu fazia bolo, claro que a maioria dos vizinhos sentia o cheiro. Aí depois eu deixava na porta de um vizinho, eu descia uns andares, deixava tudo incógnito, anônimo. E mais um dia eu estava chegando com um bolo na porta de um apartamento e a pessoa ia sair e estava abrindo. E aí eu vim trazer um bolo de presente. E aí a vizinha disse, não, mas eu não quero, não. Eu falei, não, é um presente, eu sou vizinho e faço bolo e distribuo. Não, mas eu não quero, não. Está bom, muito obrigado. Aí eu desci no elevador, fui para a rua e comecei a dar bolo na rua de presente. Até o dia que eu dei de presente para um casal, aí ele foi na lixeira e jogou. Eu falei, não, eu tenho que parar com isso. Aí parei. E aí eu resolvi fazer outra iniciativa. Combinei com o porteiro, que era o seu Jaime, deles anunciar no prédio para alguns moradores que tinha uma pessoa, aí não podia dizer meu nome, que gostava de engraxar sapatos. Quem tivesse sapato sujo, que descesse os sapatos que o seu Jaime, o porteiro, iria colocar no playground para eu engraxar, limpar. Então, eu fazia isso. Numa manhã de folga de sábado, eu ia para o playground e muitos sapatos sujos eu limpava, engraxava com a minha graxa, com as escovas, com a flanela. Aí depois devolvia para o seu Jaime o sapato limpo, ele sabia, mas eu nunca soube de quem era.
ele não falou. E, por muito tempo, eu fiz isso. E o seu Jaime me disse que só um morador curioso tentou descobrir quem era esse mágico da limpeza do sapato. Mas eu tive um retorno bom, que tinha uma menina que estudava no Colégio Pedro II, e aquele sapatinho preto do uniforme. E aí, às vezes, eu descia, ela estava indo ou estava voltando do colégio, aí eu vi o sapato, e aí eu dava bom dia, e olhava para os pés dela, né? Mas eu parei de olhar porque eu podia ser acusado. Mas a menina foi crescendo, né? E andava com os sapatinhos engraxados, e essa menina hoje é uma doutora em literatura, professora, e a mãe ainda mora aqui no prédio, é uma nutricionista, e eu pergunto por ela, ela já mudou, e aí a mãe dá notícia que ela está bem, casou, mas ela, enfim, eu não sei se ela descobriu, mas a mãe nunca comentou dos sapatos. Mas aí eu também resolvi parar, porque aí a minha agenda complicou, mas eu moro no nono andar. E o retorno é bem diferente, porque tem um casal de portugueses, o senhor é aquele português muito sério, só cumprimenta assim, de cabeça baixa, mas a dona Helena, que é a mulher portuguesa, ela é muito simpática. Aí ela toca a minha campainha, aí traz bolinho de bacalhau. Aí no Natal ela faz aquela rabanada que vem trazer. E aí eu acho e de uma simpatia. Então eu acho que o retorno do bem vem de diferentes maneiras. E aí eu, por um tempo, tinha uma vizinha, Patrícia, e ela tinha 11 gatos no apartamento. E aí ela mudou. E agora eu encontro com ela na Cobal, ela trocou os gatos por cachorro. Então, ela está com 4 cachorros, que ela passeia lá na Cobal, aqui no Maitá. E aí eu sei dessas histórias, mas de maneira sensorial. Assim, o cheiro da comida, um som a música que os vizinhos ouvem, cantam, é sensorial, porque não há um diálogo, ainda não há diálogo. Então, eu moro aqui há 30 anos. Eu não sei se eles reconhecem minha voz, que de manhã, 6 horas da manhã, 6h30, eu já estou aqui na janela entoando, lendo, mas eu acho que é isso, morar em prédio tem esse diálogo, diálogo do silêncio, do mutismo, mas tem diálogo do bem também, que vem de uma maneira sensorial. E aí eu ganhei uma plantinha, porque uma das vizinhas viu que, quando eu estou aqui de manhã lendo, aí ela viu no Facebook que é o meu jardim aqui da sala, da biblioteca, aqui da janela, aí ela me trouxe uma planta. É isso, eu acho que é assustador, mas, ao mesmo tempo, você tem retorno milagrosos, assim, retornos do bem. Eu não sei se alguém mais quer falar, fazer perguntas. Maria Eugênia, depois Bebel e o Instituto. Esqueci o nome dela, depois eu leio. Maria Eugênia.
É que eu tô aqui vendo, né, essa travessia de uma página para outra, né? Que travessia, né? Porque, pelo que eu entendi, na página anterior, o Gregório devia estar ainda lá em Rio Branco. E aqui eu acho que já é Rio de Janeiro, né? Então, são dois rios, mas uma distância enorme e um modo de vida diferente, principalmente uma pessoa que vem para o Rio de Janeiro e já vai direto para um prédio, né? Então, assim, eu morei a minha infância toda, eu morei em casas. Então, assim, o primeiro prédio que eu morei, quando ele fala do prédio, que as histórias são parecidas, a gente vai, como alguém falou aí, parece que está falando do nosso prédio, porque eu acho que é assim em todos os prédios. Então, assim, o primeiro prédio que eu morei, eu ainda era adolescente, e eu lembro que tinha muito mais entrosamento. Minha mãe pedia açúcar, emprestava um fermento e fazia um pãozinho de nata, mandava para a vizinha mandava outra coisa. Tinha uma... assim, era amizade, né? Com muitos vizinhos, minha mãe teve amizade até eles morrerem, né? Minha mãe está viva, mas muitos vizinhos daqueles já morreram. E aí, assim, o que eu estava vendo é que eu me incluo nisso, né? A gente vai se isolando no prédio. Então, numa época que eu tinha filhos pequenos, eu acho que era mais fácil interagir com os moradores. Depois que meus filhos cresceram, só aqueles que eu já conhecia, mas as pessoas se renovam, os moradores vão, né, vão trocando. E sábado teve uma festa junina no meu condomínio e há muito tempo eu não ia a festa nenhuma do prédio. Aí eu resolvi ir, porque eu quero voltar a me dar com as pessoas, né? Então eu estou sentindo essa falta. Então eu falei, eu vou. E fui, né? E tinha morador ali que tem mais de 1 ano que mora no prédio, e eu nunca nem cruzei no elevador, não conhecia. E então, assim, agora também meus netos frequentando a minha casa também está me puxando mais, entendeu? Para poder conhecer outros vizinhos que têm filho e neto, crianças também. Então, assim, a gente fala dos nossos prédios que tem essa dificuldade, né, de comunicação, é tão próximo, né, parede com parede. Mas por que a gente se isola tanto, né? Assim, eu estou me tocando disso e eu estou querendo me aproximar dos vizinhos, sabe? Porque eu acho que eu perdi muito tempo. Eu não sei por que a gente faz isso, então eu estou querendo me aproximar, e, inclusive, no meu andar, a gente já troca açúcar, troca fermento, alguma coisinha assim, sabe, que faz um bolo, qualquer coisa, uma comida que a gente sabe que a vizinha gosta, a gente já está começando a fazer isso. Porque é muito melhor, né? Quando a gente conhece as pessoas, pode fazer uma amizade, até dá mais segurança. Eu já estou ficando velha, né? Já estou velha, já estou na terceira idade, e eu penso nisso, né? Então, eu estou velha, eu preciso me dar bem aqui com meus vizinhos para não ficar isolada. Então, esse isolamento, acho que a gente pode combater. Isso aí, Maria Eugênia. Diga, Bebé. Oi, diga. Oi. O livro Travessia, ele está pronto há 2 anos. E a editora, Semente Editorial, quem organizou, reuniu as histórias, e esse livro foi aprovado para ser distribuído nas bibliotecas escolares, bibliotecas públicas. São milhares de exemplares. Mas a editora não queria lançar o livro já publicamente para guardar essa distribuição do Ministério da Educação, mas com essas complicações, temporada e temporada no Ministério, não sei bem se é isso ou não, demorou. Então, o livro
já existe fisicamente, algumas pessoas já têm, e a editora Semente, ela as tem na Amazon, e ela está num acordo com a rede de livrarias para colocar nas livrarias, para lançar. Então, é Semente Editorial. Se as pessoas entrarem, já está lá à disposição e atende via internet. Mas esse lançamento físico do livro, acho que a editora está ainda aguardando um momento, mas ela disse que é em breve. Deve ser na livraria Brooks, aqui na Praia de Botafogo. Mas eu também estou ansioso, na expectativa de ver o livro circulando, né? Estaremos todos lá, né? E travessia, porque são ritos de passagem, né? São esses instantes, esses momentos de descoberta, né, da vida, do mundo. É isso. Obrigado a vocês. E, Bebel, desculpe eu ter... Não tem problema. Pegou a palavra. Não. Eu queria só complementar assim, o que o Gregório falou e a Maria Eugênia falando sobre o edifício. Eu moro nesse mesmo prédio desde que eu vim para o Rio. 40 anos vai estar fazendo agora, em agosto. E aí, claro que 40 anos as pessoas vão morrendo, aí os apartamentos são vendidos agora, então, né, que estão sendo vários vendidos, são outros moradores, mas tem muitos moradores antigos. Aqui no meu andar mesmo, eu moro no 5º andar, são 4 apartamentos, um é o pessoal de fora, e as outras vizinhas do lado, o vizinho da frente, inclusive o casal que tem a minha chave do apartamento, e a gente faz assim, troca assim, eu comprei isso, eu fiz um bolo, acabei de fazer uma coisa, vou te levar para você, toca o interfone, abre a porta aí que eu vou pegar, eu vou te dar, entendeu? Então, assim, claro que tem os novos que ainda eu não conheço, entendeu? Tem muita gente. Outro dia fez uma reunião de condomínio, não foi quase ninguém, entendeu? Porque as pessoas não estão interessadas, só querem, é muito individualista, né? Alguns. Mas eu tenho muito isso de ligação com os apartamentos. Eu sou conselheira, então eu acabo me envolvendo ali com mais pessoas, mas eu tenho essa coisa de trocar, né? Vamos fazer. Eu não faço quase nada. Hoje, por acaso, eu cozinho legumes, mas eu não faço quase nada. Mas é assim, as pessoas têm essa coisa, pelo menos aqui no andar, a gente faz isso. A minha síndica, que mora no 3º andar, Bebel, eu trouxe fiz uma coisa gostosa, quer pegar aí, manda o porteiro entregar para mim. Então, tem muito isso. Tem tudo a ver, né? É muito bom. É isso aí. Vamos lá, a próxima. É a Andréia. Andréia, desculpe, Andréia, esqueci teu nome. Fica difícil quando não é o nome, porque eu uso o Zoom do Instituto. Eu quero parabenizar, né, o Francisco Gregório, eu também gostei muito da leitura e dessa parte do livro, quero conhecer, quero depois adquirir, mas principalmente as iniciativas que ele contou. Gente, alguém te oferecer um bolo, a pessoa não aceitar, né? A gente fica assustado com o mundo né, que a gente está vivendo. E há pouco tempo, assim, eu fiquei pensando muito nisso, porque eu falei, como que esse mundo hoje a gente não pode nem ser espontâneo mais, porque eu fui ao supermercado e eu comprei alguns picolés, e quando eu fui pagar, a moça do caixa me perguntou, falou assim, esse picolé é gostoso? Eu falei, nossa, é uma delícia. E eu paguei e dei um picolé para ela. Só que aí, a hora que eu dei, ela falou, nossa. Eu falei, o que foi? Ela falou, não, é porque eu não posso receber. Eu falei, nossa, eu não quero te colocar numa situação difícil, mas está fazendo calor, né? Eu estou comprando, tem vários picolés, né? Queria dar um. Aí ela levantou, teve que chamar o supervisor dela, mostrar que eu paguei o picolé, que eu estava dando para ela, porque eu
quis dar, eu falei, olha, ela não me pediu. Eu tô dando, nem falei que ela perguntou se qual era bom. Eu falei só, olha, eu tô dando porque tá fazendo calor, ela tá trabalhando, né? Assim, a gente merece um picolé e tal. Aí depois eu saí de lá pensando, falei, olha, a gente não pode nem ser espontâneo mais, porque senão ia criar um problema para ela, ela ia ter que justificar ou pagar o picolé e aproximar das pessoas, porque aí você tem que pensar 1000 coisas que fazem parte do nosso mundo hoje, que é cheio de... Por um lado, você ganha vários direitos, mas, por outro, o controle também é muito grande. Então, assim, quando, né, você contou dessas iniciativas suas, eu acho legal demais, mas realmente tem hora que a gente, hoje em dia, não sabe nem como fazer isso. E o outro, às vezes, tem dificuldade em receber. Mas É verdade. É muito legal, parabéns. Gente, eu queria agradecer a todos que estiveram conosco hoje. Esse nosso encontro fica gravado. Depois, quem quiser a gravação, é só me mandar um zap, que eu mando a gravação. Assim que o Wagner liberar, eu mando a gravação. Aqui, a Cristina quer falar? Não, só... Ah, tá. Gente, muito obrigado. Esse encontro acontece toda terceira, segunda-feira do mês, às 2h. Uma semana antes eu mando o livro que a gente vai ler. Um dia antes eu mando o link, que é para ninguém esquecer. Convidem seus amigos, seus inimigos, que eles vão gostar. Gregório, quer falar alguma coisa? Não, Regina, agradecer você sempre, essa sua delicadeza e essa qualidade de leitura. E, Regina, chamar atenção para os veinhos. Olha, a última segunda-feira do mês, no próximo dia 25, nós temos um grupo que se chama Veinhos Narradores, que é Francisco Gregório, eu e o José Matos, que hoje não pôde estar aqui conosco. São os Veinhos Narradores, segunda-feira, dia 25, às 20h, pelo canal do YouTube do Francisco Gregório Filho. Nós vamos ter 2 convidadas especiais, que é a Cris Seixas, né, que é uma biblioterapeuta, e a Ana Luísa Noves, que ela tem um grupo que se chama Time Humanidades. Elas lançaram um livro, né, sobre o atendimento que elas fizeram gratuitamente durante a pandemia para quem estava precisando de um apoio psicológico. Então, vai ser uma conversa muito boa. Eu espero vocês no dia 25, então, 20h, canal do YouTube do Francisco Gregório Filho. Cadê lá? Que bom. Já estou até passando mensagem aqui, por favor. Mas fica gravado também no canal do Gregório. No YouTube, pois é. No YouTube. Marli, quer falar alguma coisa? É só para falar que com a Andréia e com a Lourdinha, que foram as minhas convidadas, eu acho que eu vou mandar o seu contato para elas do WhatsApp, para depois elas entrarem em contato com você, que aí você manda, né? Você já manda direto para elas, manda direto para elas. Também os convites que você manda, dos veinhos e tudo, tá bom? Então, gente, um beijo. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Beijo. Obrigada, Gregório. Tudo bom. Obrigado, Wagner. Obrigado, Regina. Claudinha, não falei com você, Claudinha. Tchau, Claudinha. Vou comprar Tchau, gente. Muito obrigada a quem esteve aqui pela primeira vez. Espero que vocês voltem. Um beijo. Beijo. Beijo.